Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de uma notícia bem curiosa, mas interessante por outros aspectos, né? Porque o Matt Law soltou uma notícia hoje, né? O Chelsea está virando meio que o centro das atenções pela crise que está vivendo. O time vive sua pior temporada desde 15-16. 15-16 foi bem pior, né? Eu acho que é muito difícil fazer uma comparação numa temporada que o Chelsea no primeiro turno estava muito na parte de baixo da tabela, chegou a estar próximo da zona de rebaixamento e terminou com o mesmo número de vitórias do que derrotas. O Reece James vai voltar em algum momento, né? E se não lesionar, assim, ele e o Chilwell, os jogadores que estiverem voltando, vão ajudar bastante o Chelsea. O Chelsea cresce muito de qualidade, né? Não dependendo das periquetas e tendo seus principais jogadores disponíveis, o time naturalmente cresce. A gente viu isso antes dessa sequência ruim começar. Quando o Reece James estava no time, o Ben Chilwell e todos esses jogadores, o Chelsea estava ganhando jogos, estava conseguindo dominar os seus adversários. Ele atropelou o Milan 2 vezes, um dos melhores times da Itália. Então, assim, o fato é que o Chelsea estava bem até o momento que começam as lesões. E assim, o Graham Potter sabe que o elenco não está bem e o time, né, assim, de diretores do Chelsea, Todd Bowley, entre outros, sabe que o time está mal em uma questão muito profunda. Vamos lembrar até que eu acho uma estatística interessante que surgiu. O Potter está a 18 jogos no Chelsea. O aproveitamento dele é baixo, 44%. Muita gente está pedindo o Tuchel de volta. Sabe qual foi o aproveitamento dele nos últimos 18 jogos no Chelsea? 44%. Então, assim, não é a solução. O Chelsea precisa de um remédio duro, mas que é necessário, que muitos times já tomaram esse remédio para conseguir voltar ao caminho dos títulos. Esse é um processo que vai acontecer. Times vão ter altos e baixos. O Liverpool chegou a disputar o título da Premier League com o Brendan Rodgers, depois teve um ano de vacas magras até o Klopp chegar. E o primeiro ano do Klopp é um bom exemplo até para se dar tempo aos técnicos, porque o Klopp termina em oitavo o primeiro ano da Premier League. Nenhuma competição continental o Liverpool consegue se classificar. Então, assim, precisa de tempo os bons técnicos, ainda mais numa situação de quase um elenco inteiro lesionado. Ele precisa de tempo para trabalhar esse tipo de questão. E a questão é, o Chelsea está planejando uma reformulação de elenco e já começa para tentar contratar o João Félix em definitivo e, é claro, ali fazer umas vendas no clube, né? Porque tem jogadores que eles sentem que não estão contribuindo como deveriam e talvez seja a hora de vender, fazer algum caixa e poder financiar outras negociações. Porque, assim, o João Félix é até uma estreia curiosa, porque ele já mostrou que pode contribuir muito com o Chelsea, mudar essa figura do ataque. Eu acho que há algumas coisas interessantes nessa partida contra o Fulham, que é, o Chelsea conseguiu 10 finalizações na direção do gol, e no primeiro tempo foram 14 finalizações. É mais do que a média de finalizações por jogo que o Chelsea estava tendo a temporada inteira. Isso é um histórico tanto do começo da temporada com o Tuchel, e depois desse período ruim do Chelsea com o Potter, entende? Então, assim, o Chelsea conseguiu ter mais volume de jogo, isso porque o João Félix foi um jogador que conseguiu adquirir muita qualidade na questão de movimentação no ataque, os passes, os dribles, ele quebrava as linhas de marcação, a velocidade dele também machucava muitos defensores. Mesmo sendo expulso, a gente viu que ele deu um impacto gigante no ataque. E a questão é, quando você compara ele com os outros jogadores que não têm contribuído bastante, né? O Kai Havertz não jogou bem ontem, né? O Havertz teve umas decisões estúpidas. Tem uma hora que ele era para dar um passe pro Félix fazer o segundo gol do Chelsea e ele resolveu correr para a lateral e perdeu a bola sozinho. O Mason Mount, tem uma hora lá que o Félix fez uma corrida para ir pro gol, né? Era um passe difícil, mas era um passe que valia a pena arriscar. Não era para você passar pro morto do vivo do Aspiricueta, né? Porque assim ele tem jogado, né? Então tá sendo um Emerson Conceição sem grife, entende? Quem viu o Atlético Mineiro vai lembrar do Emerson Conceição. Eu esperava muito dessa contratação, ele vinha da Europa e jogou mal com uma desgraça. Agora, a questão é, a gente viu o impacto do Félix e os diretores sabem do que viram, né? E sabem que o cara conseguiu jogar muito bem, melhor do que atacantes que estão no clube há anos, e o cara só treinou um dia com o time. Então, eles sabem que precisam de mais talento, e eles sabem que precisam rejuvenescer algumas áreas, e, é claro, trazer jogadores mais prontos e que consigam entregar mais impacto imediato, né? E o João Félix parece ser uma resposta a isso. Contratá-lo em definitivo vai ser na dificuldade, porque o Chelsea não tem opção de compra e, no final das contas, o João Félix ainda teve uma renovação de contrato. Fruto do bom relacionamento Chelsea-Atlético de Madrid, eles conseguiram fazer isso, né? O Atlético de Madrid conseguiu renovar o contrato, manter o valor do jogador e, assim, o Chelsea consegue esse empréstimo por 6 meses, porque o João Félix não deve aguentar mais ver a cara do Simeone. Então, assim, foi para um novo clube e, dependendo de como desempenha por lá,
ele claramente vai querer ficar, né? Entende? Ele sabe que o Chelsea pode voltar a lutar por grandes coisas rapidamente se fizer um bom mercado. Já fez isso antes, né? Eu falei de 15 e 16, no ano seguinte foi campeão inglês. O Antônio Conte conseguiu conduzir uma temporada de primeiro lugar e uma das melhores campanhas de título da Premier League, né? Assim, visto do contexto que o time estava, o nível do elenco, foi um campeonato impressionante que o Conte conseguiu conduzir. E assim, o João Félix sendo contratado definitivo, né? Se obviamente confirmar, acho que isso aí vai depender muito do que vai ser a campanha dele até o final. A primeira impressão é excelente, mas ainda tem muita coisa para acontecer. O fato é que mostra que o Chelsea quer fazer mudanças, né? Inclusive o Matt Law fala, jogadores que estão ameaçados de serem vendidos, serem colocados no mercado de transferências, certamente serão vendidos, né? Se claramente foram colocados à venda. Kai Havertz, Christian Pulisic, Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly. Esses são alguns. Jorginho não deve ter o contrato renovado, o Chelsea prefere renovar com o Kanté, que eu acho uma escolha sábia, se é para perder um dos dois que seja o Jorginho. O Kanté é um jogador de muito mais qualidade, né? Mas eu não sei como ele vai voltar dessas lesões, vai ser importante ver isso, né? Obviamente o Chelsea prioriza reforçar algumas áreas, se falam de contratar o Marcus Thuram, que seria um atacante interessante, se fala de contratar Frimpong ou Walker Peters, né? Eu falei o Ward-Prowse talvez em algum vídeo aqui, engano meu, o Ward-Prowse é meio campo, o Walker Peters que é o lateral, né? Normalmente o lateral esquerdo, mas sabe jogar pelo lado direito. Então o Chelsea está pensando em contratar jogadores para já adereçar alguma qualidade a posições carentes. Então há um plano sendo desenvolvido e agora parece estarem focando em jogadores ali de preços um pouco mais baixos, oportunidades de mercado. Tanto o Thuram e o Walker Peters, jogadores com contrato encerrando. E assim, o Thuram vai depender se ele vai realmente comprar o projeto Chelsea, né? Porque tem teorias de que ele ainda quer ficar no Mönchengladbach até o final da temporada e talvez esperar outro clube oferecer ele com um pré-contrato, né? E assim, tem, é claro, também o Frimpong, né? Que é um jogador talentosíssimo, mas é caro, né? Assim, não acho que vai ser tão barato assim. Então, a ver o que o Chelsea consegue fazer na negociação dessa, que certamente terá outros interessados. E é claro, o Ward-Prowse, né, estaria disputado também pelo Manchester United. A única vantagem do Chelsea é que os Glazers estão pão duros, né? Já estão querendo vender o clube, jogar o Manchester United para outro proprietário, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, o Chelsea está planejando, está pensando também em fazer investida pelo Moisés Caicedo, né? Eu acredito que se vendeu os sonhos na cabeça do Enzo Fernandes, que é muito mais jogador que Caicedo, né? Devia tentar ele, né? Mas isso aí pode ser que o Chelsea opte por esperar, a não ser que o Potter fale, é urgente trazer um meio-campista, ou que eles não importam com a posição de chegada nessa temporada e possam esperar, né? Para próximas temporadas começarem aí atrás do meio-campo ideal. Eles falam muito do Declan Rice, mas é aquela história, né? Até que ponto o Chelsea pode chegar atrás na tabela? Eu acredito que eles têm mais elenco e condições de subir na tabela. Eu acho que podem beliscar na competição continental. Depende, claramente, de evolução no quadro de lesões e de algumas contratações pontuais. Que eu acho que o técnico ele tem que dar o tempo a ele. O Arsenal deu tempo ao Arteta, o Tottenham por anos deu tempo ao Pochettino. Óbvio que no final de passagem dele acabou complicando, mas deu tempo a ele. O Liverpool deu tempo ao Klopp, o City deu tempo ao Guardiola. O Guardiola foi mal na primeira temporada, o pessoal lembra disso. Oitavas de final da Champions apenas, né? Quarto na Premier League suadíssimo. Então, assim, o fato é que o Guardiola foi muito criticado até por um paralelo que faziam com ele com o Conte, né? Porque o Conte também estava em primeiro ano e o Conte foi campeão inglês. Tudo bem, não tinha competição continental para lidar, mas ainda assim foi uma coisa que chamou muita atenção. Então, tem que dar tempo ao técnico. Se confia no cara, demitir um cara como o Tuchel, que tinha todo o carinho da torcida para trazer outro técnico, tem que dar o tempo a ele. Ele já mostrou que é capaz de fazer algumas coisas bem interessantes. Ele mostrou-se um grande desenvolvedor de talentos, a ver o que ele vai conseguir arrumar. Mas o Chelsea é um time que está passando por um período de transição. É de uma geração que conseguiu o título da Champions League, né? Que há uns tempos bem passados conseguiu o título da Premier League, já era um elenco bem diferente do atual. Então, assim, precisa fazer aí uma mudança bem drástica no elenco. É muito investimento que estão fazendo, né? Inclusive tem assustado bastante, mas não é o maior investimento da história. Inclusive o PSG, no ano que contrata o Neymar, o Mbappé, fez a janela mais cara da história. E assim, naquele ano, né? Acho que o que o PSG pagou nos reforços foi quase o faturamento do clube. Então, é uma coisa que chama muita atenção. O fair play financeiro não interviu. Então, a ver o que vai acontecer. Em que o Chelsea consegue contratar até o final da temporada, mas a ideia é que venham mais jogadores e que eles façam parte de uma renovação no elenco, de uma reestruturação. De jogadores que, se não forem jovens, venham até para ter entrega mais direta e que são jovens, mas também têm um potencial de claramente entregar mais futebol no futuro. É um time passando por uma remontagem, uma remodelagem
muito necessária, que já era para ter sido feita um tempo atrás. O próprio Frank Lampard falava disso, né, que o Chelsea precisava de uma reconstrução. E assim, naquela época não foi possível porque havia muitos conflitos entre os desejos do técnico e os desejos da diretoria. Parece que agora há mais harmonia e talvez seja necessário isso para que o Chelsea comece esse processo de reconstrução, para o clube voltar à parte de cima da tabela, numa temporada que até agora está sendo bem desagradável para o seu torcedor. Por esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.